Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, 12:04 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Grande São Paulo, pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Empreender AM 1520. Em Santos, estamos no ar pela Rádio Universal AM 810 e também pela Top FM 100,3. Você nos assiste pelas redes sociais com as imagens do Instagram e também do Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Vamos aos participantes de hoje. Você vê aqui à minha esquerda o Dr. Alexandre Cripa Santana, urologista, coordenador da cadeira de urologia da Uninove e diretor do Hospital do Servidor Público da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Dr. Cripa, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Trianon. E vamos discutir um pouco sobre o Novembro Azul, se Deus quiser. Vamos lá. Também conosco você vê aqui à minha esquerda, pelas imagens das redes sociais, doutora Albertina Duarte. Ela é ginecologista, obstetra, coordenadora do Programa Saúde do Adolescente e também coordenadora de políticas públicas para as mulheres do Estado de São Paulo. Doutora Albertina, bem-vinda. Bem-vinda, é um prazer. E nós estamos falando hoje também do Novembro Azul. Passamos Outubro Rosa, né? O agosto, setembro amarelo, né? Vamos ver se as cores ficam mais coloridas, né? Mais vibrantes. Mais vibrantes. Também conosco agora aqui à minha direita, você vê pelas imagens, a doutora Sônia Palma, médica psiquiatra, ela é da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Seja bem-vinda, doutora Sônia Palma. Eu que agradeço o convite, muito obrigada por estar com todos aqui. E ainda o doutor Mauro Gomes, pneumologista, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, também diretor da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, aqui à minha direita. Seja bem-vindo, doutor Mauro. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Vamos aí discutir sobre os nossos aspectos respiratórios aí. Vamos lá. O nosso primeiro tema de hoje é o seguinte: o Novembro Azul busca conscientizar a todos sobre as doenças masculinas, destacando a prevenção ao câncer de próstata, que é a segunda causa de mortes por doenças nos homens. Uma das dificuldades da campanha do Novembro Azul está no preconceito em relação ao exame de toque, considerado fundamental para o diagnóstico da doença. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, todos os dias, 42 homens morrem de câncer de próstata no Brasil. Doutor Cripa, a gente está já praticamente em meados de novembro, o telefone não para de tocar lá no seu consultório, de homens ligando para fazer consultas, ou só que não? É verdade, Mauro, nós estamos no Novembro Azul e esse Novembro Azul ele surgiu na Austrália em 2003, com homens deixando o bigode crescer para falar sobre a saúde do homem como um todo. E como novembro é o mês que se visa o câncer de próstata, no dia 17 de novembro, a prevenção, fala-se sobre o câncer de próstata, é o dia sobre o câncer de próstata, foi em novembro que os homens, deixando a barba crescer ou o bigode crescer, chamavam a atenção para a saúde masculina. E a saúde masculina não se resume só a câncer de próstata, existem várias outras doenças que afetam o homem e que tem que ser diagnosticada e tratada. Isso varia desde uma DST, que aumentou muito no nosso país, principalmente em casos de sífilis, como problemas de disfunção erétil, ejaculação precoce, ou seja, outras doenças que afetam o homem. Obviamente, em novembro, nós privilegiamos o câncer de próstata, onde, como você mesmo já disse, a maior parte dos homens é diagnosticada com idade acima dos 50 anos de idade. Então, a prevenção que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia é realizar os exames a partir dos 50 anos de idade, para quem não tem história familiar,
e que não é da raça negra nem obeso. Quem tem algum histórico familiar, ou seja, algum parente com abaixo de 65 anos diagnosticado de câncer de próstata, deveria, teoricamente, começar a discutir o problema a partir dos 45 anos, sendo ele ou com histórico familiar, ou da raça negra, ou com obesidade. Os homens estão indo mais às consultas sozinhos ou levados por suas mulheres, pelas parceiras? A mulher é que marca a consulta do homem ainda ou esse quadro está mudando? Então, o Outubro Rosa não precisa de ninguém levar, né? Elas vão sozinhas, né? Mas no Novembro Azul ainda, muitas vezes, ele não vai, a mulher não acompanha, mas a mulher que marca a consulta, ou a mulher que cobra que ele vá e faça o exame de próstata. Os mais jovens, isso está se tornando um pouco menos necessário, mas ainda então, na já faixa dá para etária, identificar uma mudança de cultura. Acho que sim, acho que já podemos falar nisso. Doutora Albertina Duarte, o câncer do homem, o câncer de próstata, está para o câncer da mulher, o câncer de colo de útero, o câncer de mama? Uma coisa está para a outra? Veja, o câncer de colo de útero, nós temos 5.500 no Brasil, né, por ano, né, 5.500 casos, e não poderia ter, porque nós temos o Papa Nicolau, que pode ser feito pelo Ministério da Saúde a partir de 25 anos, mas eu entendo que sempre que a mulher tiver vida sexual, deve fazer IA. Então, nós temos possibilidades. Temos a vacina do HPV para os adolescentes. Então, realmente, o câncer de colo de útero, ele está com uma prevenção muito maior do que no câncer de próstata, apesar dos meninos também poderem tomar e devem tomar a vacina. Bem, do HPV. O câncer de mama, nós temos 60 mil casos, né? Quer dizer, 18 mil mortes por ano, é uma guerra. E a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas, como é o caso do câncer de próstata. Então, eu acho que é um Brasil que tem o SUS, que nós temos vários equipamentos e poderíamos perfeitamente reduzir esses índices. 60 mil casos, tudo bem, mas 18 mil mortes é muito absurdo. Quer dizer, praticamente um terço das mulheres que são diagnosticadas foram tardias porque morreram. Agora, de todos esses casos, 5 mil casos de câncer de colo de útero, eu não aceito, porque nós somos iguais países da África. Doutora Sônia Palma, como a psiquiatria observa essa questão da prevenção ao câncer? A gente imagina que a gente não trata só a cabeça das pessoas, né? Eu, pelo menos, eu cobro dos meus pacientes que façam os exames, eu peço alguns exames, estimulo que eles procurem uma avaliação, os homens acima de 50 anos, ou com história anterior a isso, né, e as mulheres também. O problema dos pacientes psiquiátricos, né, apesar de eu fazer mais infantil, mas eu atendo adultos, é que as mulheres, muitas vezes, realmente, com problema psiquiátrico, não vão procurar espontaneamente. Então, eu solicito que os familiares se acompanhem, agendem, marquem, e vão, porque muitas vezes, nessas se descobre um câncer de mama que poderia, como a doutora Albertina falou, ter sido prevenido. Então, a saúde mental, para mim, é um risco para as questões de doenças neoplásicas, por conta da baixa procura por exames complementares devido à própria doença. Doutor Mauro Gomes, como eu disse aqui no início, o Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar a respeito das doenças masculinas. Claro que o foco acaba sendo a prevenção ao câncer de próstata, mas como é que tem sido o olhar dos homens em relação às doenças? No seu caso, um especialista em pulmão, em pneumologia. As doenças respiratórias, de maneira geral, elas têm sintomas muito comuns a várias outras doenças. E são sintomas inespecíficos, então muitas vezes são negligenciados. Por exemplo, cansaço. As pessoas muitas vezes têm cansaço, um cansaço que não é o habitual para a própria idade, ou cansa mais que as pessoas da mesma idade, ou subir uma escada, uma ladeira, entende que muitas vezes esse cansaço é próprio do envelhecimento, é próprio da falta de atividade física, ou porque ganhou peso. Muitas dessas pessoas fumaram, acho que é natural o fumante ter cansaço, e o cansaço ele esconde uma série de doenças. E se a pessoa esperar um cansaço mais intenso, uma falta de ar mais intensa para buscar o atendimento, vai encontrar uma doença já avançada, seja um enfisema pulmonar, seja uma fibrose pulmonar. Então é importante, como no câncer de próstata, fazer a prevenção, no caso das doenças respiratórias, buscar uma avaliação precoce dos sinais de cansaço, porque muitas vezes há uma doença escondida ali atrás, doença mesmo cardiológica, e que
se deixar passar, vai ser vista somente numa fase mais avançada. Doutor Cripa, o câncer de próstata ele está mais ligado à genética, ao ambiente em que se vive, à alimentação, ao fumo, ao álcool? Como prevenir? Relações? Como prevenir o câncer de próstata, né? A gente pensa sempre nisso. Nós não temos uma receita para prevenção, não tem um estudo que fale que você fazendo isso ou aquilo você previne câncer de próstata. O que nós sabemos é que quando você controla o peso, que você tem hábitos de vida saudáveis, pratica exercícios físicos, tem uma alimentação saudável, come menos gordura animal, você tem menos chance de ter câncer de próstata. Tem a parte hereditária que esse não muda. Se você, por exemplo, tiver 2 parentes com câncer de próstata, a sua chance em relação à população próstata, o que é o PSA? O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata. Então, ele não é um marcador de câncer. Quem tem um PSA, ele, na verdade, ele tem próstata. Basicamente é isso que quer dizer. E dependendo do valor do PSA, a gente o considera normal ou alterado. E isso variou muito nas últimas décadas, porque dependendo do volume de próstata que você tem, você vai produzir mais PSA. Uma próstata pequena produz menos PSA, uma próstata maior produz mais PSA. Então não existe um valor definido de PSA, tem que ser individualizado. Um PSA alterado, você vai buscar ou vai procurar se tem alguma patologia mais séria que seria o câncer. Mas pode ser, por exemplo, uma infecção ou uma inflamação da próstata. Porém, os tumores, os cânceres de próstata que são agressivos, eles fazem com que essa maquinária celular não consiga produzir essa proteína. Então você tem um PSA pouco aumentado ou praticamente normal, porque a maquinária celular não produziu esse PSA. E aí que o toque se torna extremamente importante, porque ele é um tumor que ele é mais agressivo do que os outros, porque a maquinária está muito mais destruída e que você consegue pegar só no toque. Cripa, uma pergunta. Nesses exames de check-up rotineiros que geralmente se pede para os pacientes, quando se pede colesterol, hemograma, etc., para todos. O PSA de rotina para todo mundo é válido? Interessante essa pergunta. Eu peço, mas aí... Então, geralmente é um dilema. Endocrinologista quem pede. Ou geriatra, o clínico geral, o cardiologista. Nós temos o hábito, e é importante esse hábito, de a gente tirar um dia para a saúde e tentar fazer os nossos exames preventivos. O PSA deve ou não ser incluído nisso? E essa é uma discussão muito grande, porque nós temos que pensar o quanto bom vai ser para aquele indivíduo saber ou não de ter um problema. Por quê? Porque um senhor de 85 anos de idade, que não tem nenhum sintoma de urinário, ele vive muito bem a vida dele. Se você pedir um PSA e ele não tiver uma expectativa de vida maior do que 10 anos, se o PSA vier alterado, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que investigar esse indivíduo. E será que nós devemos investigar esse indivíduo com uma expectativa menor que 10 anos, que é totalmente assintomático? Algumas sociedades dizem que nós não devemos fazê-lo. O problema de dizer que nós não devemos fazer aos 85 não quer dizer que nós não devemos fazer aos 55. Então, é importante o cardiologista, o geriatra, também ter essa definição. Bom, vamos seguir aqui para o próximo tema. Olha, gente, num evento recente, a doutora Albertina Duarte, ginecologista, presente aqui com a gente hoje, disse o seguinte: nós vivemos um momento assustador de retrocesso. Eu me sinto em 1975, quando se celebrou o primeiro Dia Internacional da Mulher. Mas, segundo ela, era uma época difícil de construção. Agora é de desconstrução, desmoronamento, disse a doutora Albertina Duarte. Ela se referia não só aos números da violência contra a mulher, mas também ao crescimento do preconceito religioso e da sociedade em relação aos preservativos, ao aborto e até contra vacinas. Doutora Albertina, existe uma situação inversamente proporcional? A senhora citou uma época difícil de construção em 75, hoje mais fácil, claro, do ponto de vista da circulação da informação, mas de desconstrução? Veja, eu sou uma pessoa que lutei pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, tenho muito orgulho dessa minha história, tenho muito orgulho de ter lutado
pelo primeiro Centro da Mulher Brasileira, foi feito aqui em São Paulo. Depois nós tivemos o Conselho da Condição Feminina, a primeira Delegacia da Mulher, e eu estou muito preocupada porque a gente tem uma oportunidade incrível de tantas ferramentas para que a gente possa realmente reduzir, por exemplo, a gravidez na adolescência, que é um caminho das desigualdades. A menina que engravida é desigual. Então, o que eu vejo? Eu tenho muita honra de, em São Paulo, a gente reduzir 55%, mas no Brasil, essa redução foi menor. Então, ter uma menina que dá à luz no Brasil a cada 21 minutos, quer dizer, para mim, me espanta. Nós, em São Paulo, temos a cada 3 horas e 46 minutos, mas eu não queria que nenhuma menina com de 10 a 14 anos fosse mãe, né? Por outro lado, os feminicídios que a gente está vendo, quer dizer, olha, 5 mil feminicídios, mulheres mortas por agressores que estão muito próximos. Então, mostra que a gente ainda tem uma cultura do machismo que precisa ser desconstruída, porque um próprio menino que não vai, eu trabalho com adolescência, então a gente percebe como o menino tem dificuldade de fazer um exame urológico, às vezes ele tem um problema no pênis e esconde, tem medo. Então nós temos hoje, com tantos equipamentos que eu quero saudar, nós temos uma das constituições mais lindas do mundo, né, que em 88 foi feita, nós temos esse Sistema Único de Saúde que é maravilhoso, claro, não é o que eu sonhei, precisa de mas é um dos melhores do mundo. Eu conheço outros países, a Inglaterra não tem o que nós temos, a Holanda não tem o que nós temos, a França não tem. Então, a gente não pode ter esse número de AIDS. Quer dizer, como que a gente tem 5 mil casos de mulheres com AIDS? Como que aumenta o AIDS? Então, teve alguma coisa que falhou, a gente não soube trabalhar com os equipamentos. E agora, eu tenho muito medo da polarização. Todo mundo briga, todo mundo discute, todo mundo fala, as redes sociais, às vezes, um briga contra o outro, e eu acho que é o momento da gente ver o que nós temos de bom, o que nós temos, e mudar os indicadores. Enquanto o Brasil não mudar os indicadores de câncer, de violência, eu não acho que nós estamos numa construção benéfica. Mauro, pegando o gancho da doutora, nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis, uma doença que praticamente tinha acabado. Nós temos o sarampo voltando, tuberculose voltando. Exatamente, nós temos que esqueci da sífilis, né? Então, como é que nós temos vacinas, nós temos tratamento, e como é que a gente volta? Quer dizer, o fato de ter, em vários estados do Brasil, deixado o estoque de vacina do HPV vencer, eu me sinto violentada, porque eu fui uma das pessoas, todo mundo acho que lembra, aqui nesse programa, de falar da vacina do HPV, quando o Heródoto Barbeiro me entrevistou, eu disse, a senhora está contente? Eu falei, não, quero que os meninos tomem. Quer dizer, então, veja, a gente tem tantas ferramentas, você bem lembrou, para mim, quando eu vejo um caso de uma menina com sífilis, ou uma gestante que o nenê com problemas com microcefalia, doenças ósseas, cegos, porque nasceram com sífilis congênita, eu acho que isso é uma violência. Nós que somos da universidade, eu estou na universidade, nós somos todos, quer dizer, o que está faltando? A gente tem que fazer uma força-tarefa para esses índices voltarem para trás. Doutora Albertina, a partir dessa declaração sua aqui, e o que a senhora já destacou agora, eu entendo e concluí o seguinte, não sei se eu estou errado, a saúde está ideologizada, as pessoas estão ideologizando a saúde. Na verdade, polarizando. Eu acho que essa polarização é que não permite que as boas, por exemplo, São Paulo teve várias ações exitosas, elas podem ser copiadas. As universidades têm várias ações exitosas. Eu vejo muita gente, a Sônia, que está aqui, todo mundo num esforço de tarefa, fazendo boas práticas, com os alunos indo, muitas vezes, para campo. Então, eu acho que a gente tem que redefinir, mudar, assim, o que nós somos exitosos. Porque quando eu fui, por exemplo, agora para Amazonas com meus netos, eu vi nas ruas de Manaus tanta gente, imigrantes, né? Quer dizer, então eu vejo, eu fui uma imigrante, acho que todos nós aqui fomos filhos de imigrantes. O Brasil recebeu, a gente pode receber os imigrantes. Então, quando eu vejo os imigrantes na rua, eu tive um caso de um médico que eu soube lá em Manaus, que é imigrante, que cortou a mão, né? Porque ele estava trabalhando como jardineiro. Obviamente, ele não sabia
sabia trabalhar como jardineiro. Então, acho que a gente precisa ter uma força agora de repensar e assim, eu vou continuar lutando sempre, porque eu sou coordenadora do programa do adolescente há mais de 30 anos, agora estou coordenadora de políticas públicas. Ontem foi inaugurada a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho uma maravilha, 300 casos vão ser atendidos, mas a gente tem que essas boas práticas copiar. Doutora Sônia Palma, a doutora Albertina falou a respeito da cultura do machismo e o papel da mãe moderna, do pai moderno, no sentido de criar um menino contra essa cultura do machismo. De educar o menino para respeitar as mulheres. Eu acho que os pais. Como eu sou psiquiatra infantil, o que eu vejo é que precisava ter escola de pais, voltar a algum tipo de escola de pais, porque a coisa que eu vejo assim, que os pais estão muito despreparados atualmente e vem me causando bastante preocupação, né? Eu acho que um pouco de toda essa questão que você colocou de jovens tendo filhos, é porque os pais também já tiveram filhos muito cedo, os pais também não tiveram acesso à cultura, e nós estamos recriando uma juventude sem muita cultura, muito ligada nas internets, nos jogos, né? Sem ler, sem acessar muitas oportunidades de cultura. E esses pais, que não são muito mais velhos, eles também vieram dessa cultura. Então, o que eu acho é que tem uma população, que sempre terá, que vai cuidar desses filhos, que vai diminuir esse impacto, vai diminuir o machismo, vai criar com mais práticas melhores, mas nós temos uma grande população. Eu trabalho numa universidade em Santo Amaro, que é de uma pobreza em volta dela, né? O Crajaú, aquela região de uma Boimirim, extremamente Capela do Socorro, são regiões bastante carentes. Né? O que eu vejo é assim, muita agressão, eu recebo muitas crianças cujos pais mataram a mãe, os pais estão presos porque espancaram as crianças e as esposas. Então, como é que essas crianças vão como eles vão se criar, né? Como é que eles vão ter os modelos que eles vão ter? Então, eu brinquei, mas eu acho que hoje vem crescendo uma modalidade na psicologia, que é o treinamento parental, que é você encaminhar pais das crianças com algum transtorno mental para aprender a lidar com esses filhos e mudar a forma de lidar. Não adianta você tratar essas crianças se os pais não mudarem. Então, eu acho que eu não sei, eu trabalhei muito tempo também na assessoria de saúde mental, né, com a doutora Albertina, de alguma maneira, no Estado, e que a gente vê que é um trabalho constante, diário e de formiguinha, né? Doutora? Agora, Sônia, e ver a escola muito despreparada, Nossa, né? completamente. Nos níveis sociais mais altos, os pais culpando a escola. Isso, a escola, como se a escola fosse o depositário. E nos níveis sociais mais baixos, mais carentes, a escola não está presente também, está difícil. Né? Doutor Mauro, a sua impressão pessoal sobre esse desajuste familiar que a doutora Sônia destacou, a sua impressão pessoal o desajuste familiar no sentido de levar toda essa situação? Na violência como um todo, como todos colocaram, você olhar historicamente, me parece que o mundo sempre foi agressivo e violento. Se você olhar os tempos antigos, a violência sempre existiu. E era maior até, né? Talvez até maior. O que aconteceu, acredito que de uns anos para cá, foi uma disseminação dessa informação, e principalmente multiplicada pelas redes sociais, onde coisas que estavam obscurecidas pelo desconhecimento vieram à tona. E isso espanta a maior parte da sociedade, que é uma sociedade equilibrada e que busca o progresso. Que antes não via isso, né? Então, eu não sei se realmente está havendo uma piora, mas um maior conhecimento, e aí agora uma mobilização de todos na tentativa de coibir isso, que antigamente não era escancarado. A minha impressão pessoal é essa. Gente, nós vamos entrar num outro tema agora aqui com a doutora Juliana Vieira. Ela conversa com gente que fala por telefone. A doutora Juliana é dermatologista, tricologista do Hospital da Pele. A tricologia é a ciência, é o campo do estudo dos cabelos, não é isso, doutora Juliana Vieira? Boa tarde. Oi, Mauro, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sim, a tricologia é uma área médica também que cuida aí da parte do couro, do cabeludo e dos fios, né? Então, a gente está mudando aí um pouquinho do assunto, falando, o programa está falando aí da informação, do acesso à informação aí desses adolescentes, crianças, de todo mundo. Eu acho que mexer com os cabelos também faz parte aí da informação desses adolescentes. Sim, e nesse sentido nós vamos falar sobre mitos em relação ao uso do shampoo.
Afirmação número 1, doutora Juliana, usar qualquer tipo de shampoo e condicionar, tudo bem, pode ser usado. Não, isso é um mito, né? A gente precisa, cada tipo de cabelo precisa de um produto específico, né? Porque todos esses produtos, eles têm ativos diferentes. Então, exemplo, cabelos oleosos, eles precisam de ativos mais desengordurantes, tipo o alecrim. Cabelos secos, eles precisam de produtos mais hidratantes, como ceramidas. A gente tem os cabelos quimicamente tratados, principalmente pelas mulheres, eles precisam de produtos antioxidantes, como a vitamina E. E crianças, com certeza, têm os seus produtos próprios, que eles causam menos alergias. Outra afirmação, doutora Juliana, não existe diferença entre shampoo com sulfato ou sem sulfato. Verdade ou mentira? Isso é um mito, né? É muito conhecido entre as mulheres, então, os shampoos sulfato-free, porque eles são shampoos que são menos agressivos para o fio do cabelo, né? Para o fio mesmo, para o cabelo, para a haste. O sulfato, ele é um produto que ele é introduzido no shampoo para aumentar o efeito do detergente, aquela espuma. Então, todo shampoo que tem muita espuma tem bastante sulfato. E grandes quantidades de sulfato podem prejudicar o fio. Já os produtos sem o sulfato, ele não faz tanta espuma, mas ele higieniza igual o couro cabeludo, né? O couro cabeludo e o fio. Então, ele agride menos durante as lavagens, né? Principalmente as mulheres que têm aí cabelos com química, coloração e alisamento, são esses tipos de produtos que são indicados. Próxima afirmação, quem tem cabelo oleoso não pode usar condicionador. Mito ou fato? Então, mito. Hoje a gente está falando só dos mitos, né? Todo mundo pode usar o condicionador, né? Claro, os homens com cabelo mais curto, mais oleoso, eles não têm a necessidade de usar, porque tem aquele fio mais curtinho. Mas o condicionador, ele foi feito para hidratação dos fios, né? Ele não aumenta a oleosidade. A pessoa que tem cabelo oleoso, ele tem que escolher o condicionador próprio para cabelos oleosos, né? E quem tem o cabelo mais oleoso, principalmente quem tem, não pode de maneira nenhuma passar o condicionador no couro cabeludo. Doutora Juliana Vieira, não posso lavar os cabelos todos os dias, verdadeiro ou falso? Falso. E eu preciso tomar cuidado quando eu falo que é falso, porque daí todo mundo vai passar a lavar o cabelo todos os dias, né? Isso depende de pessoa para pessoa. E também depende do tipo de profissão. Então, se a pessoa tem aquele cabelo mais oleoso, mais pesado, e o couro cabeludo fica congesto, cheio, essa pessoa pode lavar com shampoo adequado o cabelo todos os dias. Existem profissões que também ficam diretamente ligadas a poluentes, a resíduos. Essa pessoa também está permitida lavar o cabelo todos os dias porque fica acumulando resíduos no couro cabeludo. E também para aqueles praticantes de atividade física que suam muito, aquele suor que fica acumulado no couro cabeludo, ele também pode prejudicar a saúde dos fios. Está bem. Doutora Juliana Vieira, dermatologista, tricologista do Hospital da Pele, obrigado pela participação no programa Gente que Fala, pela gentileza com a gente. Imagina, muito obrigada. Tchau, tchau. Mauro. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, vamos falar sobre o próximo tema, que é o seguinte: todos conhecemos alguém que reclame de falta de ar no dia a dia. Essa falta de ar pode vir de questões físicas e emocionais, mas também pode ser um sintoma de uma doença, como a fibrose pulmonar idiopática. É um problema raro que provoca enrijecimento progressivo dos pulmões, tornando-os mais duros e menos elásticos. Problema causado pela formação de cicatrizes. Segundo os especialistas, o sintoma não deve ser negligenciado, pois o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para o paciente manter a sua rotina no trabalho e com a família. Doutor Mauro Gomes, essa falta de ar, quando a gente consegue identificar se é por questão física e emocional ou quando isso está relacionado a esse problema, a fibrose pulmonar idiopática? Então, o cansaço é um sintoma muito comum, né? E as pessoas muitas vezes negligenciam porque habitualmente os médicos perguntam: você tem falta de ar? O paciente fala: não, falta de ar eu não tenho. Mas você cansa quando sobe uma escada? Canso. Sobe uma ladeira? Canso. As pessoas não relacionam falta de ar com cansaço. Acho que o cansaço é coisa normal e a falta de ar seria alguma coisa mais séria, mais grave, quando no fundo são a mesma coisa.
Existem exames específicos que a gente pode fazer para identificar a causa da falta de ar. Existem exames que a gente sabe se a falta de ar é de causa cardíaca, se a falta de ar é de causa do pulmão, se é uma causa por falta de condicionamento físico, porque a pessoa é sedentária, e até mesmo emocional. Então, um exame simples, básico que a gente faz é a chamada espirometria, que é chamado exame do sopro, onde a pessoa sopra um canudo de papelão que está ligado num computador e vai medir o fluxo de ar que entra e que sai do pulmão. E com isso a gente sabe se existe uma obstrução nesse fluxo, se tem uma restrição nessa respiração, sabe se essa causa é pulmonar ou não. Existe o teste da esteira, da bicicleta, que a pessoa sabe se a causa da falta de ar é do coração. Então existem meios para se saber se esse cansaço que a pessoa apresenta é um cansaço de alguém que está com alguma doença, ou se é um cansaço apenas de falta de condicionamento físico por exemplo, obesidade. Eu vou mandar os meus pacientes para você, porque, a maioria dos transtornos ansiosos, a queixa principal é falta de ar. Né? E vão para o pronto-socorro, vão fazer exames e, na verdade, é um quadro ansioso, síndrome do pânico. Síndrome do pânico, o toque, né? Mas o pânico e quadro de ansiedade generalizada. E a gente pega isso muito em consultório, pessoas que vêm e já passaram geralmente pelo cardiologista, pelo endocrinologista, por outros pneumologistas, e todo mundo fala, você não tem nada. E aí precisa de uma abordagem, exatamente. Vamos trocar cartão. Aí, Mauro, essa coisa que eu digo, quantas ferramentas nós temos hoje, né? Se a gente pensar nas evidências médicas, né? Quer dizer, quantas coisas nós temos. Então, e como é importante que a gente possa disponibilizar isso no acesso. Então, aí que eu volto a dizer, eu tenho hoje feito uma grande, eu estou agora, dia 26, a gente vai anunciar 2 possibilidades de leis, e vou fazer uma propaganda agora, que é a lei Roda de Conversa. A lei Roda de Conversa nas unidades básicas. Quer dizer, essa possibilidade da gente dizer, tem, porque todo mundo fala, eu estou cansado, aí toma um antidepressivo. O Brasil ou tomou vitamina, né? O Brasil é campeão muito da automedicação. Então, quem sabe se, por isso que eu volto, o SUS voltar às suas origens, de tentar, claro, continuar atendendo os casos da reabilitação de danos, prevenção terciária, mas nessa promoção de saúde, essa ideia da roda de conversa nas unidades básicas, oferecer informações básicas, por exemplo, uma espirometria, quanto custa isso? Isso custa muito pouco, né, em comparação com a reabilitação. Essa própria questão da prevenção da automutilação, que a Sônia agora está vivendo e que eu estou vivendo, né, em todas as classes sociais, você chega, eu tive um caso que para mim me assustou muito, uma menina que se cortava com a agulha do anticoncepcional, ela tomava um anticoncepcional mensal, porque a mãe levou e achou melhor, e ela cortava-se. Então, eu acho que existe, então, uma falta de perspectiva de futuro, que a gente hoje tem essas informações, como disse o Mauro, mas acho que a gente precisa democratizar, né? Albertina, mas isso acho que vale muito com essa ideia de ter o médico da família. Eu acho que se a gente for na base e tentar fazer esse tipo de prevenção que o Mauro falou, a gente vai conseguir melhorar a nossa saúde como um todo. A tecnologia vai nos ajudar a diminuir custos, claro. Mas a gente precisa da saúde da família, aquele programa familiar. E a roda de conversa, essa coisa da roda de conversa nas unidades básicas, a gente percebe, por exemplo, quantas dúvidas, essa própria que a Juliana falou, do shampoo, da autoestima, de começar, olha, mãe, o que você pode ver se tem isso? O cansaço, você não se automedique. Quer dizer, mas como é? Porque tem uma roda de agouro, né? Quer dizer, em toda a unidade básica e nos consultórios tem um agouro. Uma fala, porque não deu, porque não sei o quê. Então, agora, a rede de apoio, né? Só sobre o cansaço, queria só puxar o gancho que você tinha colocado novamente, que existem 2 doenças pulmonares importantes que quem está ouvindo a gente precisava estar atento para o cansaço, que são 2 doenças pulmonares que são progressivas, são irreversíveis. DPLC, que popularmente a gente poderia chamar de enfisema do pulmão, onde há destruição do pulmão, isso não tem regeneração. Então a pessoa precisa fazer o diagnóstico precoce, parar de fumar precocemente, porque os tratamentos existem para melhorar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, mas o que já está lesado não volta atrás, e a fibrose pulmonar, que é uma doença também progressiva, cujos tratamentos previnem a progressão da doença, mas uma vez instalada, ela não volta para trás. Então é importantíssimo o diagnóstico precoce, a pessoa está atenta ao cansaço, né? Como vocês todos colocaram. O tabagismo... O básico tem que prestar atenção. O médico lá
da família, da unidade básica, não pode negligenciar que a pessoa se queixa de cansaço, não pode deixar de investigar esse cansaço, porque se escondem doenças graves que lá na frente vão ter um custo muito maior para o próprio sistema. O tabagismo aumentou? A fibrose pulmonar idiopática. O tabagismo, você acha que estagnou, ou seja, parou de crescer ou voltou a crescer? O tabagismo no Brasil é um dos maiores cases de sucesso do mundo, porque caiu uma taxa de tabagismo de 45% para 10%, 12% da população. O que a gente tem observado hoje em dia, que é muito grave, esse cigarro eletrônico, a mudança do hábito agora e penetração disso de narguilé e cigarro eletrônico no adolescente. Eles estão começando a fumar por conta disso. Nós estamos vivendo nos Estados Unidos uma epidemia de mortes por cigarro eletrônico, de causa de doença pulmonar grave. Que é nova, né? Uma doença nova. Rápida, né? São doenças pulmonares que estão se associando porque, no fundo, ninguém sabe o que tem dentro do cigarro eletrônico. Existem vários componentes, cada um põe uma essência diferente, alguns misturam drogas, então o nível de lesões agudas no pulmão e mortes em adolescentes já foram mais de 200 mortes. Comprou isso, parece que foram a indústria de tabaco, né, que comprou esses... E tem feito propaganda massiva na rádio, televisão e jornal, demonstrando que os riscos são menores, o que não é verdade, né, porque a indústria do tabaco sabe que o cigarro está fadado a desaparecer. Precisa mudar o foco de consumo. Doutora Sônia, chegam casos do uso do cigarro eletrônico, do vício do uso do cigarro eletrônico lá no seu consultório? Não, no meu consultório não chega tanto, chega mais a questão da internet, a dependência da internet, mas logo vão chegar, porque a própria internet traz todas essas questões, né, a disseminação do uso, como comprar, como usar, onde encontrar. E o que é importante, no Brasil são proibidas a venda, importação, venda, comercialização, tudo relacionado a narguilé e cigarro eletrônico. Então, do ponto de vista legal, são ilegais também. Mas vende em cada esquina, lá, abertamente, né? Então... Muito bem, olha, nos últimos 10 anos, o país registrou um aumento de 10% nos casos de suicídio de crianças e adolescentes, segundo dados do Mapa da Violência. Embora os números assustem, eles indicam uma mudança na cultura do silenciamento, tanto no registro das causas da morte, pelos médicos, quanto na presença do tema nas conversas de família. Falar de depressão e suicídio de forma adequada contribui para que os jovens sintam-se abertos a discutirem até assuntos como o da baleia azul. Quem não se lembra, esse desafio da internet que assombrou a todos nos últimos anos. Doutora Sônia, inicialmente, a gente falou bastante aqui a respeito do Setembro Amarelo, como falamos do Outubro Rosa, agora do Novembro Azul. Quais os resultados do Setembro Amarelo nessa questão do suicídio? Eu acho que é propiciar a discussão. Acho que um país como o nosso, essas datas, ela tem a importância de promover a discussão, né? E daí resultarem algumas medidas, algumas orientações. Então, a questão do suicídio no adolescente é uma coisa gravíssima, né? Tem chegado no pronto-socorro, nos consultórios, vários, aumentou muito, e as causas são muito complexas, né? Então, trabalhar isso numa data ou num mês é extremamente importante. Não só a baleia azul, mas aquela 13 razões por quê da Netflix aumentou em 40% as tentativas de suicídio nos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem essas medidas, mas nos Estados Unidos, sim. E o grande problema do adolescente é que o suicídio é contagioso. Então, se um adolescente na escola se mata, é de se esperar que 1 a 2 semanas outro adolescente se mate. E aí eu acho que as rodas de conversa que você colocou, Albertina, são importantes, porque para falar de suicídio na adolescência tem que se tomar um cuidado. Em qualquer outra faixa etária, falar de suicídio diminui o risco do suicídio, mas com o adolescente, dependendo da forma que você fala, você o estimula. Então, tem que ser pessoas para falar, que saibam como falar com esse adolescente. Então, as rodas de conversa, não ficar fazendo muita comentário, né, fazendo muito alvoroço, dando muito ibope para um colega que se matou, porque senão eles fazem contaminação. Então, toda vez que morre, agora morreu, acho que um cantor coreano que os adolescentes adoram, a gente nem sabe quem é, mas eles adoram, foi uma preocupação, é uma moça, né? Já tinha morrido um da mesma banda, então parece que vai tendo uma contaminação. Então, é importante falar, é importante todas as campanhas, é importante que as escolas falem, mas as escolas também têm que levar pessoas que estão
acostumadas e que saibam como falar com os adolescentes sobre a morte. Eu quero fazer uma pergunta, doutora Sônia, que eu fiz para todos os especialistas aqui, psiquiatras, psicólogos que passaram durante o mês, o Setembro Amarelo, a respeito do nosso papel da imprensa no trato da questão do suicídio. Porque nos manuais de redação dos diversos veículos de comunicação, a questão não é oficial isso, né? Mas a questão é dar aquela recuada, não falar do suicídio, para não incentivar o suicídio. Na sua impressão, qual que deve ser o nosso papel? Eu acho que talvez promover discussões como essas, mas falar... Na verdade, não destacar casos de suicídio, essa é a questão dos manuais. Exatamente, não destacar... tem vários, o próprio metrô, os trens têm essa política de não divulgar o que acontece e tudo, porque senão você acaba tendo a possibilidade de você estimular. Então, é aquilo que eu falei, tanto conversas não preparadas como coberturas da imprensa podem, e já se sabe que promove um aumento do suicídio. Né? Eu vou dar uma sugestão. Na verdade, não é a sugestão, é um relato da experiência. Nós temos, veja, eu coordeno o programa do adolescente do Estado, e a gente já fez vários treinamentos de roda de conversa para discutir a questão do suicídio. Uma coisa que tem dado muito certo entre os adolescentes é falar o dia a dia, não começar a falar, e depois, como você ficou depois que você perdeu o amigo? Não o day after, sim, né? fazer o depois. Então, ela fala, olha, eu sinto muita falta dele. Quando você pergunta à mãe, ninguém fala nada. Mas quando você fala, o meu amigo, aí alguém pergunta assim, e você sente falta dele? Você queria que ele voltasse? Eu queria que ele voltasse. E aí, e se fosse, eu nem aguento pensar em perder um outro amigo. Quer dizer, o day after, quer dizer, em vez de falar o que aconteceu, é como você ficou depois que você perdeu o amigo. E os relatos dos adolescentes têm sido bem fortes, quando um diz assim, eu não aguento mais lembrar que ele não está aqui. Não falar da morte, mas falar até da vida, né? E aí fala assim, inclusive nas escolas, que de repente o velório e a própria missa depois, ou toda a cerimônia, fica um estímulo muito duro, mas lembrar a saudação do que seria ele estar lá. Porque a cada pessoa que se mata, ficam 4 ou 5 pessoas que são sobreviventes do suicídio, né? E esses são as pessoas também que precisam ser cuidadas, né? E quero ir junto, né? A ideia do quero ir junto, né? Pessoal, perguntas dos ouvintes do Gente que Fala. O Marcos de Pinheiros, doutor Cripa, ele pergunta o seguinte: a ingestão regular de tomate e seus derivados reduz o risco de câncer de próstata? Ele deve estar se referindo ao tomate, àquela substância do tomate, licopeno, que é liberado quando o tomate é aquecido. Isso mesmo, é o molho de tomate. Associa o cranberry. O cranberry é mais para infecção urinária que a gente usa, né? O licopeno, há uns 10 anos atrás, foi associado a uma prevenção de câncer de próstata. Isso, na verdade, não se provou cientificamente. Então, nós não usamos o licopeno nem o tomate como prevenção, ele não serve para prevenir câncer de próstata. Na verdade, não há prevenção, é isso. Não há prevenção. A única coisa que pode prevenir são hábitos saudáveis de vida, que vai prevenir tudo quanto é câncer, provavelmente vai melhorar a nossa psique e vai melhorar a nossa saúde. Para o câncer de mama, 40% de redução na vida com exercícios, e a própria médica, a doutora Cristi, que operou a Angelina Jolie, diz que 13 minutos de exercício por dia, ela tem evidências de 20 mil casos, reduz em 10%. Mas já se diz que a obesidade e estilo de vida, quer dizer, o sedentarismo, eu digo, no câncer de mama, sedentarismo e obesidade é pior do que beber, mas é melhor não beber e nem... E na depressão, 45 minutos, 3 vezes por semana de exercício aeróbico pode melhorar sozinho, até depressões leves, não depressões leves. No caso do pulmão, é 0 cigarro, nem 13 minutos de cigarro, nem 13 evaporadas, nem 13 cigarros. Nem eletrônico. Não, tocando nesse assunto, é muito comum a gente chegar no consultório, o fumante, mas eu faço atividade física 3 vezes por semana, eu faço esportes, eu não estou limpando o meu pulmão, isso não está protegendo? Não.
No caso do cigarro, não tem prevenção por atividade física. Atividade física vai te dar um condicionamento melhor, mas as doenças vão continuar a acontecer e a desenvolver. Portanto, sem cigarro, pessoal. O senhor destacou, doutor Mauro, a queda do índice do tabagismo, era 45, caiu para 10, a população, 10%. Isso. Agora, E o do doutor índice José de- Rosenberg, o professor José Rosenberg, né, que foi um dos pioneiros, né? O índice de fumante passivo deve ter caído muito mais até, porque hoje em dia, por exemplo, no estado de São Paulo, a proibição do fumo em locais fechados. Sim. Então, o fumante passivo está longe disso. Não tem os dados objetivos de fumante passivo, mas se você cai o número de fumantes ativos, é natural que caia o de fumantes passivos. Agora, é importante na questão do fumante passivo dentro de casa. As pessoas muitas vezes se preocupam com o externo, né, com a poluição ambiental, que tem que se preocupar, com o do restaurante, mas fumam dentro de casa. E as pessoas que vivem dentro de casa vão estar expostas a esses riscos. Então é natural um pai ou uma mãe fumar, a criança ter uma doença respiratória por conta disso, aí o pai fala, mas eu não fumo na sala, ou eu fumo só na varanda. Eu costumo dar um exemplo irônico para os pais e pergunto, se tivesse uma piscina naquele clube, onde tivesse uma plaquinha, pode fazer xixi só nesse cantinho da piscina, no resto não. Você mergulha na piscina? É a mesma coisa. O ar vai se misturar dentro da casa. Então vai contaminar tudo. Muito boa essa, muito boa. Gente, vamos lá, tem um monte de pergunta aqui. A Ana Paula de Santana pergunta, doutora Sônia, os políticos brasileiros deveriam passar por uma avaliação psiquiátrica antes de assumir os cargos? Acho que não é o fórum para discutir isso. Melhor não. Eu acho que todo mundo que tiver algum problema teria que passar no psiquiatra, como qualquer pessoa que tiver Mas problema. o Caetano já pulmonar. falou que de perto ninguém é normal. Não é dele. Isso eu não lembro de quem é, mas não é dele. Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, doutor Albertina, o vírus da AIDS poderia passar por alguma mutação e se tornar mais resistente aos medicamentos? Veja, o problema é o seguinte, tem uma mutação social, né? Porque as pessoas perderam o medo tanto da questão da AIDS, então a questão da proteção, ela está cada vez mais difícil, nem precisa passar por uma mutação, né? A mutação está sendo comportamental, quer dizer, e uma coisa muito séria. Mutação que- social, né? Uma mutação social. As mulheres com um único parceiro e casadas estão sendo as que estão mais morrendo. Quer dizer, e o vírus, e a questão das mulheres com mais de 60 anos que resolvem reconstruir a sua vida afetiva também. Então, mostra a grande dificuldade que as mulheres antes, nos anos 80, era 80-1, e agora é 2-1. Quem perdeu foram as mulheres. As mulheres foram realmente as mulheres que tiveram a faixa mais, vamos dizer, de risco, não, mais problemática. Então, a mutação social, Jaime, a mutação do comportamento, ela está tão rápida que nenhum chega. Então, voltar novamente à questão da prevenção. Camisinha, vestir a camisa é fundamental. Doutor Cripa, a Vera do Campo Limpo pergunta quais são os sintomas do HPV no homem. O HPV no homem, praticamente, ele não dá sintoma, ele aparece como um sinal que é uma verruga. Essa verruga é mais evidente no homem, porque o órgão genital é externo, então é mais fácil de visualizar, e na mulher é importante, como a doutora já falou, o Papa Nicolau. Mas no homem aparece como uma verruga, e essa verruga necessariamente precisa ser tratada. Doutor Mauro Gomes, o Lucas do Embu, não sei se é Embu das Artes ou Embu Guaçu, enfim, ele pergunta se a rede pública de saúde oferece medicamentos para doenças raras. Olha, as doenças raras, dependendo da doença, né, existem várias doenças raras. Existem algumas doenças respiratórias raras que têm medicamento disponível no SUS, como, por exemplo, a fibrose cística. Existem outras doenças raras, como a fibrose pulmonar idiopática, cujos medicamentos ainda não estão disponíveis no SUS, apesar de aprovados já pela Anvisa. Então, existem uma variedade grande de doenças e a gente teria que especificar cada uma delas para saber se há disponibilidade ou não. Para enfisema pulmonar, que é a DPOC, existe medicamento disponível no SUS, as pessoas podem se tratar adequadamente, então não é a falta de acesso à medicação que impede o tratamento. Para a DPOC, para o enfisema, né, popularmente enfisema, existe medicamento no SUS disponível tranquilamente. Doutora Sônia A. Júlia de Osasco pergunta em que medida as mídias sociais têm aumentado os casos de depressão. As mídias, eu acho, ela vai interferir em tudo, né? A depressão até fica como uma influência e como um sintoma, porque as pessoas que deprimem se fecham mais nas questões, os adolescentes passam às vezes 12 horas nas redes sociais, nos jogos, em qualquer uma dessas,
dessa internet, por exemplo. Agora, a causar depressão, se a depressão é uma causa biológica, né? Então, se ela tiver já uma predisposição para ter depressão, se ela acessar, ou se ela estiver em contato com muito desses materiais que ensinam a se matar, ensinam a se cortar, ensinam uma série de outras questões, pode haver realmente uma ativação do gatilho da depressão, né? Então, mas na verdade, elas causarem depressão diretamente, não tem uma causa única para depressão, Mas é multifatorial. Aquele acesso àquelas inverdades. As pessoas publicam nas redes sociais as melhores situações, né? Então, aquele que está lá observando e... Poxa, mas eu não estou nessa, né? Porque eu gostaria de estar. Uma hora aquela sua vida é perfeita, a minha não, né? Então, se a pessoa tiver já uma baixa autoestima, se ela já tiver a predisposição para a internet, se ela estiver passando por uma fase muito difícil na vida dela, essas questões podem ser gatilhos para a depressão. Sim, podem. Doutora Albertina Duarte, a Daniela da Bela Vista pergunta a sua opinião sobre o decreto que desobriga os hospitais de comunicarem possíveis casos de violência contra a mulher. Bem, acabei de inaugurar agora, junto com todo mundo, a Casa da Mulher Brasileira, né? Essa pergunta é muito grave, porque, primeiro, São Paulo foi o primeiro... Eu digo São Paulo, eu sou portuguesa, então eu fico feliz porque as inovações foram aqui, né? A primeira delegacia da mulher. Nós somos hoje 133 delegacias da mulher, mas eu acho que a violência da mulher, ela tem sim que ser denunciada, ela tem sim, porque o feminicídio, quer dizer, a primeira começa assim, você dá um tapinha, uma agressão psicológica, promete que volta, a mulher perdoa, volta, e aí existe um estágio, pelo menos de 1 ano de agressões até chegar no feminicídio. Então, se nós estamos trabalhando com prevenção, eu acho que sou totalmente contra, eu acho que esse decreto, ele não vai passar, porque tem toda uma ação de que não dá para a gente... O Brasil é o 5º país que mais se mata mulheres, e nós temos a 3ª lei mais importante, que é a Lei Maria da Penha, que foi, inclusive, uma proposta de ganhar um prêmio Nobel. Então, não pode ser. Então, veja, não pode estar aumentando o suicídio, aumentando... Nós vamos ter que ter uma resposta. E eu estou querendo aqui, você falou o papel da mídia, eu vou provocar. Por exemplo, lá na Zona Sul, nós temos uma casa do adolescente em Boimirim, tem uma proposta do Hospital Regional Sul poder fazer um atendimento ao adolescente. Já vou falar para os alunos, já vou falar aqui para o Alexandre, vamos pegar a Uninove e colocar nas casas do adolescente que tem, para a gente, os adolescentes aprendem, os estudantes aprendem com eles mesmos. Com a realidade. Nós estamos faltando estágios. A medicina tem muitas escolas, sim, mas está faltando estágios com a comunidade real e com a supervisão. Só para falar da mulher, no nosso hospital teve uma reforma, o superintendente da Marco acabou de inaugurar, em Outubro Rosa, onde um centro só para mulher. Então, nós reformamos um andar inteiro, é o lugar mais bonito do hospital hoje, do Hospital de Servidor Público Municipal, é esse centro da mulher. Eu sei, a Uninove está muito bem equipada. Parabéns, parabéns. Doutor Mauro, a Renata de São Vicente pergunta os primeiros sintomas de uma possível infecção pulmonar. O cansaço, né? O cansaço é um deles, mas quando tem infecção, geralmente vem febre. Né? Então, febre, tosse aguda. Então, os sintomas que aparecem agudamente, em questão de horas ou de apenas 1 ou 2 dias, como febre, tosse com catarro, falta de ar, que é o cansaço, são sintomas de uma infecção aguda. Então, deve buscar um atendimento rápido. Doutor Mauro Gomes, o senhor está com a palavra. Sua mensagem final, sua despedida, seus canais. Bom, eu agradeço o convite aqui da Rádio Trianon para participar desse debate. Nossa mensagem é: preste atenção ao seu corpo, aos sinais de cansaço, porque eles podem estar escondendo alguma doença mais séria, cujo diagnóstico precoce é importante, é fundamental. Então, busco atendimento para isso. Os canais, se você me permite, eu tenho o canal no Instagram, que é Dr. Mauro Gomes, né, Pneumo, Dr. Mauro Gomes, _Pneumo, e no Facebook, Dr. Mauro Gomes. Obrigado. Doutora Sônia Palma, sua despedida, seus canais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. E eu acho que minha mensagem é mais para os pais, para que, né, que eles consigam entender o papel fundamental que eles têm, que eles promovam tanto a saúde mental quanto a saúde física dos seus filhos, esses cuidados, terem um pouco mais de tempo para ele, que a maioria dos casos nós discutimos aqui, com o tempo serão prevenidos se os pais tiverem uma ação mais eficaz. É isso, muito obrigada a todos. Doutora Albertina, sua palavra final.
Bem, a minha palavra é que se rompa o silêncio de qualquer. Se você tem agressões, se você tem medo, se você tem uma verruga, se você tem uma pinta, se você tem qualquer coisa, porque o silêncio, ele determina o diagnóstico tardio. Então, as pessoas, como disse o Alexandre, eu acho que a gente tem que falar não só na mídia, mas falar, procurar ajuda, porque isso é um benefício. Quem cala fica retarda o seu tratamento. Então, a mãe tem vergonha muitas vezes de ter um filho com problemas, a mulher tem medo, então, ela notou um caroço, notou alguma coisa estranha no seu corpo, como disse o Alexandre, vamos conhecer o nosso corpo e a nossa cabeça. Viu diferente, fala e pede ajuda. Rede de apoio, rede de agouro, nós já temos demais. Doutor Cripa, sua palavra final. Bom, nós estamos no mês de novembro, só para falar que 17 de novembro é o combate ao câncer de próstata, mas o importante no mês de novembro é falar sobre a saúde do homem. Então, que todo homem se conheça desde a adolescência. E se puder, nós temos na Uro Brasil. A Uro Brasil é um lugar para a saúde do homem. Seus canais, doutor Albertino. Ah, sim. Agora eu já tenho Face, tenho tanta coisa. Tá. Doutora Albertina Duarte Takiuti, é meu nome, Albertina Duarte Takiuti, Takiuti, que é o nome japonês, então é um pouquinho mais difícil. Então, pode me acionar, me seguir, tem vídeos, tem até vídeo que bombou muito, porque foi a questão do prazer da mulher. Toda vez que a gente fala do prazer da mulher, né, realmente dá um sucesso. Né? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, pelos esclarecimentos ao nosso público, em nome de toda a equipe do Gente que Fala, o urologista doutor Alexandre Cripa Santana, a ginecologista obstetra doutora Albertina Duarte Takiuti, a médica psiquiatra doutora Sônia Palma e o pneumologista doutor Mauro Gomes. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do programa é do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, claro, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência de todos, tchau, até amanhã.